seguinte, é a pergunta da Deli Costa. Ó, vocês acreditam, e a gente já parte para a conclusão, vocês acreditam na aprovação do voto aditável? A gente já comentou sobre isso, mas você acha que isso vai ser implementado? E acredito na reeleição do Bolsonaro? Eu vou só complementar, Paulo, para a gente concluir nossa live. Você acredita na reeleição ou você vê hoje Você vê o alinhamento com alguém que possa fazer frente ao Bolsonaro? Porque eu estou falando de apelo popular, não vejo ninguém hoje que consiga fazer frente, a não ser um sistema muito bem orquestrado para legitimar, né, ele perder. Mas eu não vejo hoje com um apelo popular igual ele tem. Mas se unir, de repente, o FHC, como a gente tem visto, com Lula, com o Huck, com o Amoedo, essa trupe toda... Só para concluir a pergunta aí, a primeira é, você acredita que vai ser implementado o voto auditável? A outra é, ele se reelege? E a gente conclui qual é a conjuntura que você vê aí, o eixo que se forma para tentar fazer frente? Existe alguém que faça frente hoje? Você repara que a sua pergunta e a dela, elas são parecidas, mas ligeiramente diferentes. Ela escreve aqui, vocês acreditam na aprovação do voto auditável? E você me perguntou se eu acredito na implementação do voto auditável. São duas coisas diferentes, não deveriam ser, mas são. Então, em relação à aprovação do voto auditável, eu acredito sim. Acho que vai depender muito da pressão popular. A gente precisa de povo nas ruas especificamente com essa pauta. Especificamente com essa pauta. O Congresso brasileiro é suscetível à pressão popular muito grande. Uhum. O que me leva à segunda parte da pergunta. Uma vez aprovados, quem determina se ele vai ser implementado ou não são os deuses do STF. E aí a pergunta é, será implementado? A resposta é a mesma, depende da pressão popular. 1 milhão de pessoas na frente do STF em Brasília, não tem Barroso que tenha... Vai ser o Moraes, né, em 22, mas não vai ter jeito. Não, isso vai ao plenário do Supremo, não tem dúvida disso. Isso vai ao plenário do Supremo. Vai ao plenário, eles vão tentar dizer que, mesmo sendo PEC, é inconstitucional, que é impraticável, que o princípio do não sei lá das quantas, eles vão, mesmo que seja aprovado, eles vão tentar dar uma gambiarra, fazer, mas dizer que só vai valer para outra eleição, fazer, mas dizer que, na verdade, vai ser, mas vai ser um pouquinho diferente. Eles vão tentar dar o jeito deles. Quem determina se vai funcionar ou não é o povo. Uma vez aprovado e implementado, eu não enxergo hoje no cenário político brasileiro quem possa fazer frente ao presidente Bolsonaro nas eleições. Eu não enxergo nesse momento. Mas o processo eleitoral, ele é um processo dinâmico. A gente está longe das eleições ainda. Vai depender muito do que o presidente Bolsonaro vai entregar. E eu, por mais que tenha simpatia ao governo, as ideias, de um modo geral, no governo, na verdade é o seguinte, eu não enxergo outro político que promova as minhas ideias hoje, além do presidente Bolsonaro. Mas eu tenho enormes críticas à forma como ele governa. Acho que ele teve um primeiro ano de governo ruim, mal articulado. Um segundo ano de governo, a gente tem que ter um pouco mais de... É injusto colocar na conta dele. Sim. Porque o mundo parou. Acho que ele fez o possível. E acho que o establishment achava que conseguiria derrubá-lo, e isso prejudicou muitas coisas. Mas agora, o governo ainda não obteve os resultados que deveria ter obtido. Vários desses problemas, porque o governo ainda não consegue... Melhorou, mas ainda não consegue articular politicamente. E eu vou comprovar o que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, o projeto de lei sobre ativismo judicial, que o governo não conseguiu aprovar por um voto. Um voto. Isso é coisa de governo incompetente. É coisa de governo que não consegue articular com o parlamento para ter as aprovações. Então, no final das contas, o que vai determinar se o Bolsonaro vai ser eleito no ano que vem, vai ser o que o Bolsonaro vai fazer. Ele ainda tem um ano e meio de governo.
tem mais de um ano até as eleições, ele precisa aprovar privatizações, ele precisa aprovar reformas, ele precisa... A própria instalação da CPI da Covid foi incompetência do governo. Não deveria ter permitido a coleta de assinaturas. Não deveria. Deveria ter articulado com o presidente do Senado para ele tomar uma postura mais dura. Não, então, assim, a gente tem que ter ciência das limitações e da incompetência do governo, principalmente na área de articulação política. Comunicação também, mas na articulação política. E no final das contas, é um governo bem intencionado, o Brasil teve alguns avanços importantes, sim, mas é pouco para um mandato. É pouco para um mandato. O governo precisa entregar mais resultados. Mas Paulo, ele enfrenta todo mundo. O jogo é esse. Se você achava que ele ia ser eleito e não ia enfrentar o que ele está enfrentando, você não estava preparado para ser presidente, então. Porque esse é o jogo. E não vai mudar, e não vai ser mais fácil. Né? Isso é igual a uma guerra que você manda lá as tuas forças, elas ficam encurraladas, tomando tiro no canto, não conseguem tomar o território inimigo, e aí você fala assim, mas o inimigo está atirando muito duro, ele é muito forte. Fala, mas meu querido, a guerra é essa. Se você achava que se você chegou lá e está sendo surpreendido pela força do seu inimigo, você não estava preparado para o combate. Então a gente tem que ser muito realista nisso, e acho que no ano que vem, todos nós devemos julgar o presidente Bolsonaro pelas entregas que ele teve. Agora, devemos julgar pelas entregas e compará-lo com as alternativas. Compará-lo com as alternativas. Tá bom, eu tenho críticas. O que você acha do governo até agora? Eu falo, nota 7. Se tiver uma eleição no ano que... digamos aqui, se o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, fosse candidato, eu ia falar, um beijo, Bolsonaro, boa sorte, seja feliz, acho que você é um homem de bem, mas um abraço, voto no Ron DeSantis, não tem nenhum compromisso contigo, não sou hashtag fechado com o Bolsonaro, sou hashtag fechado com as ideias que o presidente Bolsonaro promove. Agora, se você é cristão, por exemplo, tem algum outro presidente no qual você possa votar? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Algum outro nome? Então, no final das contas, a gente tem que falar assim, olha, não tá, o governo precisa ser pressionado para fazer mais, o governo precisa ser pressionado para entregar o que ele prometeu, o governo precisa ser pressionado para agir de forma mais competente, e eu acho que o governo tem melhorado em diversas frentes, mas... Meu amigo, na hora de chegar nas urnas, se você tiver que decidir entre Lula e Bolsonaro, e você é cristão, não tem o que pensar. Não dá nem para iniciar um debate. Pois é. Exterminar o seu modo de vida. O outro quer apoiar todas as pautas que você defende. Pode não fazer da melhor forma, mas não tem como comparar. A mesma coisa, esses Luciano Huck, Haddad, sei lá, escolhe um. Escolhe um. Dória. Pois é. Amoedo. Amoedo. Então, essa é a escolha que eu acho que vai ser colocada à frente do povo brasileiro no ano que vem. Se o presidente tem uma turma que está ali no meio, que eu acho que vai ser muito influenciada pelas entregas do presidente. Então, se a economia estiver bem, se o governo tiver aprovado algumas reformas, fica muito mais fácil o jogo para ele. E no final das contas, vai depender daquilo que a gente estava conversando anteriormente. Se o governo vai conseguir falar, porque se não... A exemplo, né? Não tem meio de comunicação, não tem dinheiro, não tem... Se o governo tiver a censura das pessoas que ousarem falar em favor dele, aí não adianta. Aí um lado fala sozinho, você tem a famosa espiral do silêncio.